Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nurseflix, uma plataforma virtual do Enfermagem Avançada. Eu sou Rafael Marinho, sou diretor executivo do Instituto de Enfermagem Avançada e tenho certeza que nós dois aqui vamos aprender muito. Hoje nós daremos início à nossa série sobre gasometria. Nessa série você vai aprender sobre coleta de gasometrias, você vai entender sobre distúrbios ácidos básicos, sobre distúrbios de oxigenação e você vai aprender tanto sobre gasometria arterial quanto gasometria venosa. Muita gente nunca ouviu falar sobre gasometria venosa e a importância que a gasometria venosa tem no cuidado ao paciente grave, tá bom? Então, a gasometria ela serve como parâmetro. O enfermeiro não deve só saber coletar a gasometria, deve saber também interpretar os resultados da gasometria, porque a gasometria serve como parâmetro para a realização do diagnóstico de enfermagem e para a implementação do cuidado de enfermagem. Quando o enfermeiro tem essa dimensão desse cuidado, da interpretação da gasometria arterial, ele consegue fazer um diagnóstico mais apurado e uma implementação de um cuidado mais específico. E através dessa avaliação, através da sabedoria desses exames, da sabedoria de N situações que nós vamos discutir aqui no Netflix, que você vai ser um enfermeiro diferenciado, que você vai ser um Advanced Nursing. Você vai ser um enfermeiro avançado, enfermeiro de práticas avançadas, tá bom? Então aqui eu mudo o meu nome de Rafael Marinho se você sair daqui sem saber gasometria dessa série, tá bom? Fique ligado com a gente, vamos lá começar a discutir essa série que é muito bacana, é um dos assuntos que eu gosto bacana. Então hoje nós vamos discutir sobre o equilíbrio ácido básico, tá bom? Praticamente sobre os fatores que envolvem esse equilíbrio ácido básico, correto? Então vem comigo aqui agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Vem cá. Então vem comigo aqui, olha só. Então, o equilíbrio ácido básico, o nome já está dizendo, é um equilíbrio. O nosso organismo está em equilíbrio através do sistema ventilatório respiratório, através do sistema renal. Esses dois são os principais que estarão em equilíbrio. Mas só tem ele? Não, pessoal. Vem para cá. Além do sistema ventilatório, além do sistema renal, eu tenho também uma coisinha que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, estudando química orgânica, estudando biologia, que é uma coisinha chamada sistema tampão. Já ouviram falar? Com certeza já. Então o sistema tampão, ele consiste na primeira linha de defesa contra alterações do sistema ácido básico, beleza? Calma que nós vamos discutir isso mais na frente. Calma aí, vem comigo aqui rapidão. Então, quando se fala desse sistema, a gente está falando da perturbação de quem? Desse rapaz aqui, que é o pH. E o que é o pH? O pH, gente, nada mais é do que a quantidade de hidrogênio, ou seja, de H+, que nós temos no organismo circulante, tá bom? Então, o pH mede essa quantidade de H+. Quanto mais H+, já vai pegando aí, quanto mais H+, menor o pH, certo? Quanto menos H+, maior o pH. Calma que eu vou te explicar o porquê que isso acontece, tá bom? Calma aí que eu vou explicar o porquê que isso acontece. Então, toda vez que eu tenho uma perturbação do sistema ácido básico, eu tenho uma perturbação do pH. O pH ele sai do seu valor de normalidade e altera para mais ou para menos. Aí eu tenho então os distúrbios ácidos básicos que nós vamos estudar com calma aqui, tá bom? Então vem comigo aqui para a gente entender mais, beleza? Então esse pH é o responsável pelo distúrbio ácido básico, tá bom? Então vamos entender aqui. Então todo esse equilíbrio ácido básico, gente, ele se dá através dessa reaçãozinha aqui, ó, que eu chamo de equação de Henderson-Hasselbalch, ou Hasselbalch, como que eu vou falar. Então essa reação ela está o tempo todo em equilíbrio, tá? Então ela está aqui, ó, ora deslocando para a direita, ora deslocando para a esquerda, ora deslocando para a direita, ora deslocando para a esquerda. Mas para que isso? Para manter o equilíbrio ácido básico, tá bom? Para manter o pH dentro da normalidade. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa reação. Então, essa reação ela é nada mais, nada menos formada pelo gás carbônico, o CO2, mais a água. Quando eu tenho a soma CO2 mais a água, isso resulta em ácido carbônico.
a decomposição desse ácido carbônico, eu tenho o quê? O H+, mais o bicarbonato. E aí, olha ao contrário, a ligação do bicarbonato com o H+, resulta em ácido carbônico, e esse ácido carbônico, quando se decompõe, forma o quê? Água e CO2. Então, essa reação ela é o tempo todo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, acontecendo para manter o pH dentro da normalidade. Percebam que, ora, nessa reação eu tiro H+, ora nessa reação ela devolve H+, ora ela tira H+, ora ela devolve H+. Por quê? Porque o H+, ele é importante para a manutenção do equilíbrio ácido-básico. Bom, vem comigo aqui que eu quero te mostrar uma coisa bem interessante. Olha só, como é que é calculado então o pH? O pH ele é um cálculo baseado no logaritmo, é um cálculo logarítmico, mas calma que nós não vamos entrar em detalhe nesse cálculo. Eu só quero que você observe aqui, ó, que o cálculo do pH ele precisa do quê? Do bicarbonato, né? E do PCO2. Tá vendo aqui, ó? Bicarbonato aqui, ó, bicarbonato e o PCO2. Bicarbonato e PCO2. Então observe comigo aqui, ó, que eu tenho numerador e eu tenho denominador. Lembram lá na matemática básica? Numerador, denominador. Então observe, quando eu aumento o numerador, o que acontece? O resultado é maior, não é? É por isso, pessoal, que quando a gente aumenta o bicarbonato, o pH faz o quê? Aumenta. Agora olha aqui o denominador, ó, o PCO2. Quando eu aumento o PCO2, no caso aqui é o denominador, o que acontece com o resultado? É menor, diminui. Por isso lá a gente vai estudar lá na frente, calma. Por isso a gente vai estudar que vocês vão ver que quando a gente aumenta o bicarbonato, o pH também aumenta. Vocês vão ver lá que quando a gente aumenta o PCO2, o pH diminui. Consequentemente, quando a gente diminui o PCO2, o que acontece? O pH aumenta. Consequentemente, quando eu diminuo o bicarbonato, o que acontece? O pH vai diminuir também por conta dessa reação bem aqui, meus filhos, tá bom? Então, essa reação é o que a gente vai discutir lá dentro de equilíbrio ácido-básico. Então, quando a gente falar aumenta uma coisa, diminui outra, diminui uma coisa, aumenta uma coisa, é baseado nessa reação, não é coisa da nossa cabeça não, tá bom? Isso é biologia, isso é biofísica, isso é bioquímica, tá bom? É importante a gente lembrar desses detalhes importantíssimos. Vem comigo aqui agora, vem comigo. Então, olha só. Então, a primeira alteração, tá? Dentro do sistema ácido básico, para tentar trazer isso para a normalidade, é o sistema tampão. Como eu havia comentado, o sistema tampão é a primeira linha de defesa na alteração do pH, tá bom? Então, quais que são os sistemas tampões? Tem vários sistemas tampões, tem vários. Por exemplo, os ossos, o sistema esquelético é exemplo de sistema tampão. É, professor? É. A hemoglobina funciona também como sistema tampão. Os fosfatos, por exemplo, funcionam como sistema tampão. Outra coisa, as proteínas dissolvidas no plasma funcionam como sistema tampão. Exemplo, a maior quantidade de hemoglobina que nós temos no plasma é a albumina. Então a albumina funciona também como sistema tampão. Só para relembrar, vem aqui, ó. Por isso eu coloquei esse desenhozinho aqui para vocês, tá? Por isso que nós temos aqui, se vocês observarem, a hemoglobina, tá bom? Aqui nós temos aqui a hemoglobina, para vocês lembrar que funciona como sistema tampão. Aqui um saco aqui de proteína, né, da galera que malha. Aí muito cuidado com o consumo excessivo de proteína, isso traz consequências renais, tá bom? Muito cuidado com futuras disfunções renais, insuficiência renal, muito cuidado com excesso de proteína, tá? E aqui o esqueletozinho para lembrar que o nosso esqueleto também funciona, que os ossos funcionam como sistema tampão, como primeira linha de defesa. Tá bom, professor, mas como é que isso funciona como sistema tampão? Não estou entendendo, meu filho. Lembra do H+, lembra do H+. Então, o que acontece? O sistema tampão funciona o seguinte, todo o tempo, absorvendo H+, liberando H+, absorvendo H+, liberando H+, absorvendo, liberando. Como assim? Quando está muito ácido, ou seja, tem muito H+ circulante, o que acontece? Eles vão lá, ó, traz o H+, pega o H+ para si, inutiliza ali o H+. Quando está muito básico, ou seja, está faltando H+, o que acontece? Eles liberam H+. Então, essa questão de absorção, liberação de H+, é fundamental para o equilíbrio ácido-básico, tá bom? Essa é a primeira linha de defesa. Tá bom, professor, qual é a segunda linha de defesa? Essa é a primeira linha de defesa e a mais rápida. Qual é a segunda linha de defesa, então? Vem comigo aqui. A segunda linha de defesa, pessoal, nada mais é isso aqui, ó, o componente pulmonar.
É a segunda linha de defesa para a variação desse pH. E ela funciona como aqui? Funciona através da compensação desse CO2, ou seja, do gás carbônico. Como é que funciona isso? Vem comigo aqui como é que funciona isso. Olha só, componente pulmonar. O que nós temos aqui? Olha só aí o Bob Esponja, olha só como é que ele está ventilando, respirando, não é isso? Então, o componente pulmonar, ele age justamente, ó, na ventilação. Lembra do bulbo que fica aqui atrás? O bulbo que regula a nossa ventilação? Então, esse bulbo, ele é sensível também ao H+. Quando eu tenho muito H+ circulante, significa o quê? Que eu tenho uma acidose, o bulbo é estimulado e faz o quê? Ó, que a gente ventile mais. Nisso que a gente ventila mais, o que acontece com o CO2? É liberado, esse CO2 é liberado. E vocês lembram lá da equação o que acontece com um pH quando o CO2 diminui? Lembram? Quando o CO2 diminui, o que acontece? O pH aumenta, logo diminui o pH. É por isso que a ventilação é muito importante no controle, tá, do equilíbrio ácido-básico. Então, através da liberação do CO2, a gente consegue baixar esse pH. Beleza? É importante a gente lembrar isso aqui dentro da ventilação. E ao contrário, ou seja, quando o indivíduo não ventila, quando ele fica ali, ó, tem algum problema, ele não ventila, ele acumula CO2 e o acúmulo de CO2 faz com que esse pH aumente. Mas calma que esses detalhes a gente vai discutir muito daqui para frente. Eu quero que vocês se liguem agora nas linhas de defesa em relação ao equilíbrio ácido-básico, tá bom? Beleza, e qual é a terceira linha de defesa então, professor? A terceira linha de defesa, meu filho, é isso aqui, ó, é o componente renal. É a terceira linha de defesa para variação do pH. E ele age através de quê? Através do bicarbonato, sendo reabsorvido, tá bom? E através dessa reabsorção do bicarbonato, ele consegue recompor o sistema, o equilíbrio ácido-básico. E o H+ também, através do sistema renal, ele é liberado na urina, tá bom? Quando eu tenho muito H+, ele é liberado na urina. Isso também em forma de amônia. Já ouviram falar que nossa urina ela contém amônia, contém ureia, enfim, tá bom? Então o H+ é liberado dessa forma, tá bom? E através também da reabsorção do bicarbonato, esse equilíbrio ácido-básico é formado pelo rim. E olha que coisa legal também, o rim ele é o mais demorado, né? Ele é o mais demorado, ele dura aí de horas até dias para restabelecer esse equilíbrio. Mas preste atenção numa coisa, ele é o mais potente, ele é o mais poderoso meio de equilíbrio ácido-básico, mais do que o sistema tampão, mais ainda do que o sistema ventilatório, embora seja o mais lento. Qual é o mais rápido? Sistema tampão. O segundo mais rápido, logicamente, é a segunda linha. Sistema ventilatório. E o terceiro mais poderoso, embora seja mais lento, é o sistema renal, tá bom? Vocês não podem esquecer dessas três linhas de defesa. Vamos recompor aqui. Primeira linha de defesa é qual? Primeira linha de defesa é sistema tampão, através dos ossos, da hemoglobina, dos fosfatos, tá bom? Das proteínas plasmáticas, a gente deu o exemplo da albumina. E a segunda é a ventilação. Então, a capacidade de exalar o CO2 é a segunda linha de defesa do controle do meio ácido-básico. E a terceira, o sistema renal, através da reabsorção do bicarbonato e excreção de H+ através da urina em forma de amônia, por exemplo, tá bom? Então, queridos, ficamos aqui nesse primeiro vídeo dessa série de gasometria arterial. Quero dizer para você que o segundo vídeo, o segundo capítulo dessa série de gasometria arterial já está disponível. Corre lá para assistir, tá bom?